Oremos. Senhor, obrigado por essa oportunidade. Obrigado porque o Senhor nos conduz até aqui. Santo Espírito de Deus, te louvamos porque o Senhor tem guiado os nossos corações. Obrigado porque temos a oportunidade de aprender mais da Tua Palavra. O Senhor tenha misericórdia de nós, porque somos limitados a ponto de lermos o texto e não entendermos o que o Senhor quer nos ensinar. Que o Teu Santo Espírito nos ajude nisso. Pai, que o propósito seja de edificação da Tua igreja e o propósito último, a glorificação do Teu nome. Nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos sendo expostos a esse texto riquíssimo, o sermão de Jesus Cristo. E o que nós temos hoje aqui é uma verdade apavorante, principalmente quando nós entendemos o quanto somos pecadores. Apavorante porque nós somos seres caídos e não queremos nos desfazer daquilo que nos prende aqui. Você vê, nós temos um texto que nós nos perguntamos, como vamos interpretar? É claro que fica bem evidente para nós de que não é literal, não é? Tem um irmão aqui comentou alguns estudos atrás sobre um pai da igreja que ele se mutilou, tornando uma espécie de eunuco, acreditando que assim ele ia amortizar as suas tentações sexuais. Depois disso, ele, obviamente, viu que isso não aconteceu. Foi Orígenes, o nome dele, fui pesquisar, porque realmente o irmão Gustavo já tinha dado um estudo sobre isso, sobre os pais da igreja há algum tempo. E veja que não está ligado a nenhuma parte do nosso corpo que a gente vai tratar aqui. Até porque se nós ficássemos ou nos limitássemos à interpretação literal, o que nós teríamos que admitir que Jesus está incentivando o pecado. Né? Porque nós entendemos a extensão do sexto mandamento. E qual é o sexto mandamento? Não matarás. Nós já fomos expostos aqui, e o texto, Jesus vai combater a má interpretação do não matarás como algo muito específico. Eu nunca matei ninguém, então eu nunca quebrei esse mandamento. Não é? Nós não vimos isso? O que nós temos é que há uma extensão do não matarás. Não podemos nos ater apenas ao ato em si de matar alguém. Mas a ira no nosso coração, o ódio por alguém no nosso coração deve ser combatida. E quando nós lemos, arranca o teu olho, arranca a tua mão, se assim fosse literal, Jesus está incentivando a quebrar o sexto mandamento. Ou seja, aqui é simples, é fácil nós compreendermos que não é essa a interpretação. Não é? Então aqui ficou fácil para a gente. E agora, como nós interpretamos isso? Como devemos interpretar o texto que nós temos? Primeira coisa, nós devemos voltar ao que foi exposto no último domingo, versículos 27 e 28, para que nós tenhamos o contexto. Claro, o contexto vem todo desde o começo de Mateus 5, é o sermão onde Jesus ele está ensinando verdades espirituais. Versículo 20, você pode voltar aí, vai falar sobre a nossa justiça, que deve exceder a dos escribas e fariseus. Aí Jesus começa a trazer exemplos práticos na lei de como nós devemos interpretar, certo? Nós vimos que não matar é muito mais do que assassinar alguém, né? Mas é o ódio no coração.
E nós começamos a ver que não adulterar vai muito além do ato em si. Começa no nosso coração, começa na nossa mente, naquilo que pensamos. Então veja o versículo 27. Ouviste que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E aí a gente se pergunta: quem é capaz de cumprir esse mandamento? Eu vou tirar aqui. Obrigado. Quem é capaz de cumprir esse mandamento? E aí Jesus traz para nós verdades que vai nos ajudar a vencer o pecado. A vencer o pecado. Porque o que o Senhor nos ensina é qualquer que olhar. Ou seja, o sentido usado é a visão aqui. E agora Jesus, ele vai nos mostrar, em se tratando de pecado, nós devemos ser radicais. Então, apesar de não ser literal aquilo que está sendo dito aqui, não tira o peso daquilo que nós devemos, da forma como nós devemos tratar o pecado. Os membros citados aqui são importantíssimos. Importantíssimos. E mostra, Jesus, ele usa uma ideia que até hoje para nós é evidente, da questão da parte direita, né? Da mão direita, do olho direito. E quando nós falamos da parte direita, nós tratamos de destreza. A ideia de que você é habilidoso. Quando você fala, fulano é habilidoso nisso. Ele tem uma destreza naquilo. Jesus usa essa ideia para nos mostrar o quão importante é. Porque, imagina, você sem os olhos, você sem as mãos. Mas Jesus, ele vai mostrando a importância disso de uma maneira mais profunda e que, às vezes, lendo aqui, não fica tão claro para nós. Que é a ideia da parte direita do corpo, né? E quem é canhoto da parte esquerda. Você escreve, você faz algumas atividades com muito mais habilidade com o lado direito, certo? E é isso que Jesus está trazendo aqui para nós. Olha a importância disso. Agora, nós sabemos que não é literal, então o que nós devemos, ou como nós devemos tratar isso, como aplicar isso na nossa vida? Veja, olho direito, mão direita. E aí Jesus vem colocando, te faz tropeçar. Tropeçar, pecar contra Deus. Pecar contra o Senhor, quebrar a lei de Deus. Se nós entendemos que isso é o suficiente para nos levar para o inferno, vamos cortar. Arranca-o e lança-o de ti. Não só arrancar, porque você arranca e você deixa aqui do lado. Quando você quiser, você pega de volta. Mas não, nós temos visto e temos sido expostos à ideia de que nós devemos nos irar contra o pecado, repudiar o pecado. Isso quer dizer que aquilo que nós tratamos sobre ira, que nós não devemos nos irar contra os nossos irmãos, agora, quando se trata de pecado, nós devemos repudiar o pecado. Nós devemos nos irar contra o pecado. Essa é a ira justa. Essa é a ira santa que o Senhor nos permite praticar. Aquilo que te faz pecar contra Deus, aquilo que te faz diminuir a intimidade com Deus, você era para se irar com esse pecado. Mais uma vez eu caí. E aí fazer tudo o que é possível fazer
para que isso não venha acontecer. Não só arrancar, mas lançar de ti. Qual é a ideia de lançar? É que eu vou pegar e vou jogar aqui? Pode ser, né? Mas quando a gente lê lançar, a gente pensa em algo mais distante, não é? Algo que vai além. Né? Você pensa no jogo de futebol, o jogador faz um lançamento longo, você se admira com aquilo, você pensa naquilo, naquela ideia de lançamento, como algo que vai muito distante. E é isso que o Senhor vai trazendo aqui para nós. E a gente vai tratar aqui como nós devemos fazer isso, como nós devemos lançar isso, quais são os ensinamentos práticos, como nós podemos, assim, aplicar nas nossas vidas. Pois te convém que se perca um dos teus membros. Ou seja, aqui vem a ideia básica daquilo que é mais aproveitável. O que é mais aproveitável? Perder um dos teus membros ou todo o seu corpo limpinho, cheirosinho, ser lançado no inferno? Irmãos, a gente pode, mesmo que, olha só, mesmo que um irmão, ou um irmão não, um herege, vamos chamar, que de fato ele venha tratar esse texto aqui como todo literal, principalmente quando fala de inferno, porque Jesus trata de inferno constantemente. A gente pega para ler os evangelhos, Jesus está tratando de inferno, e a gente já viu aqui no Não Matarás, e agora Jesus de novo traz, e aí você fica, mesmo que fosse uma figura de linguagem, quando Jesus coloca aqui, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno, mesmo que fosse, o que é esse inferno? Senão algo desaproveitável, senão algo que é eterno para coisas que a gente está tratando aqui que são passageiras. Veja, o que nós temos diante de nós é algo terreno, corpo, que vai ser glorificado, e nós vamos viver com esse corpo eternamente, mas ainda é um corpo. Se nós perdermos as mãos, perdemos os olhos, ou perdemos uma mão, perdemos um olho, o que nós temos é algo muito mais aproveitável, que não somos capazes de contar, porque é eterno, porque é infinito. É isso que o Senhor nos ensina aqui. Te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. É isso que nós temos. Agora, vem algumas perguntas para nós. O que é essa mão? O que é esse olho que o Senhor coloca? Algumas coisas interessantes que a gente vai meditando no texto, né? E pensando, por exemplo, quando a gente fala de olho, a gente pode lembrar da mulher de Ló. A mulher de Ló, ela olha para trás e vira estátua de sal. Então, antes eu só conhecia a musiquinha. Né? Olhou para trás e se deu mal, a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Poxa, tadinha, ela só olhou para trás. Qual é o problema de olhar para trás, gente? Poxa, a curiosidade. Ela estava curiosa, olhou para trás. Você vê que o problema não está em olhar. O problema não está em olhar. Ela olhou para trás, mas ela sentiu saudade. Ah, não, ela olhou para trás porque ela ficou com pena daqueles que estavam sendo mortos. Ló clamou, Ló intercedeu por aqueles que estavam ali. Não. Você vê que o problema está no coração dela. Você vê? O que Jesus está trazendo aqui para nós é algo muito simples. Até porque se a gente cai na ideia de que é apenas o sentido, Mateus 5:20, nós faremos como os fariseus, porque estavam preocupados com aquilo que era externo. E é exatamente isso que Jesus está abolindo aqui.
É exatamente isso que Jesus está indo contra algo que é externo. Ele está tratando algo que é interno. Ou seja, o olho aqui vai além do sentido, vai além do olhar, começa no coração. Foi assim com a mulher de Ló. Quando lemos o texto, entendemos isso. Não apenas a ideia de que ela olhou para trás e virou estátua de sal. Agora, a mão, a gente pode lembrar de usar. Foi falado aqui de usar, há 2 estudos atrás, usar a arca da aliança, ela estava caindo do carro de boi e ele foi sustentar para que ela não caísse no chão. Ele usou o quê? Usou a mão. E aí, de novo, nós caímos, você pega o texto superficialmente, ele morreu ali, porque sustentou a arca do Senhor. Qual o problema? Você vê a analogia que a gente pode fazer? Qual é o problema do que Uzá fez? O irmão comentando, fala que primeiro o pecado começou com Davi, porque ele mudou o mandamento quando dizia que a arca deveria ser carregada pelas varas, né? Pelos sacerdotes. Então, ali já começou o pecado. E aí foi num carro de boi. E aí Uzá, bem intencionado, a arca começou a cair, ele sustentou com a mão. Caiu morto. Porque não era assim que o Senhor instituiu. E se não é assim que o Senhor instituiu, é pecado. É pecado. O Senhor puniu Uzá. Veja que como as nossas mãos e os nossos olhos são apenas membros. São apenas membros. O problema está onde? Do que é interno. O problema está no nosso coração. Agora, mais uma vez, eu pergunto. Ok, mas o que é essa mão? O que é esse olho? Irmãos, precisamos lembrar de que nós pecamos, muitas vezes, pelo ambiente. Alguns ambientes são inevitáveis, mas a maioria não. A maioria não. Aqui alguns exemplos, a começar por um amigo. Um amigo que você acredita que, não, eu estou ganhando ele para Cristo. Talvez ele esteja te ganhando para o inferno. Isso é muito perigoso. Nós precisamos constantemente sondar o nosso coração. Quais são as nossas intenções com a amizade com o ímpio. Falando uma amizade profunda, tá? Falando algo que você ri das piadas daquela pessoa quando são piadas pecaminosas. Quando você quer estar nos mesmos ambientes que aquela pessoa que é ímpia está. Quando você deveria influenciar, você está sendo influenciado. Veja que a amizade em si não é pecado. Não é pecado. Estou falando da amizade profunda e que você se deixa levar. Ou seja, quando o Senhor coloca aqui essa verdade, ele não está falando que o olho, que olhar te faz pecar. Agora, se o teu olho te faz pecar. Certo? Se o teu olho te faz pecar. Ele não está falando que a mão direita te faz pecar. Se a mão direita te faz pecar. Porque é muito importante aqui a gente não cair no legalismo, de dizer assim, tem que desfazer todas as minhas amizades. Até porque a gente tem outros exemplos, como um hobby. Pensa num hobby aí, dos mais diversos. Futebolzinho, academia, tudo. É isso. Você acha mesmo que eu vou dizer assim, isso é pecado? É claro que não. Mas agora, o quanto isso te afasta de Cristo? Está entendendo? Se, é isso que o Senhor está nos ensinando. E outros exemplos, namoro. A gente já foi exposto aqui pelo pastor Fernando,
a ideia legalista de um pastor de que o simples fato de pregar de que era errado, ou melhor, como é que é o nome que dá quando namoro à corte, né? O certo é o namoro à corte, e ponto final. Né? Levou esse pastor ao legalismo tamanho que ele negou a fé. Não é isso que eu estou pregando aqui. Não é isso que eu estou trazendo aqui para os irmãos. Agora, se isso te faz pecar, é válido. Aí você vai sondar seu coração. Você vai sondar seu coração, porque isso já está te trazendo problemas, pode trazer muito mais no seu casamento, na sua vida como um todo. E tantas outras. Computador, eu lembro do pastor Paulo Júnior, um vídeo curto que ele coloca, que há muitos anos eu assisti esse vídeo, que fala sobre a mulher nua. A analogia que ele faz, se eu não me engano, é que você chega em casa, porque só de você falar em mulher nua já é algo para a gente arregalar os olhos aqui, né? Agora, você chega em casa, tem uma mulher nua na sua sala. Isso vai ser aterrorizante para você. Né? Isso vai te causar um susto. Susto tamanho que você quer expulsar aquela mulher da sua sala. E essa analogia que ele faz com a ideia do pecado. Com a ideia do pecado. Ele trata ali do computador. Né? Mas hoje nós temos o celular. E tudo isso que foi falado aqui, essa é a ideia de algo que é aterrorizante para a sua vida, e que te afasta de Cristo, e que você ainda não pecou. Mas imagina o tempo que aquela mulher nua está na sua sala. Isso vai te levar a pecar, gente. Isso vai te levar a pecar, com certeza. Então, arranca, lança de ti, repudia. Essa é a ideia. Irmãos, e aí agora a gente vai meditar em 5 perguntas. Né? Se algum irmão já queira fazer uma pergunta, já quiser fazer uma pergunta. Estou aprendendo a falar português. Cinco perguntas para a gente meditar na palavra, a gente abrir alguns textos bíblicos que vai nos ajudar nessa caminhada de mortificação do pecado. Primeiro, vamos definir o que é a mortificação do pecado. Pedir aos irmãos aqui, eu vou na ordem aqui, todo mundo vai participar abrindo. 1 Tessalonicenses, irmão Vitor, vai ler 5:22. Irmão Gabriel, Colossenses 3:5. Irmã Tayane, Romanos 13:14. Pode ler, meu. Abstendo-vos de toda forma de mal. Julgai todas as coisas e ter o que é bom. Abstendo-vos de toda forma de mal. Amém. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. O pastor Martin Lloyd Jones, comentando esse texto que a irmã Tayane leu, ele diz assim: nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, que é o que diz Romanos 13:14. Ora, estas são coisas que devemos fazer. Ao invés de dizer, deixa-as correrem à vontade e dê espaço para Deus. Ou então, receba essa maravilhosa experiência e então nada mais você precisará fazer. Ao invés disso, dessas 2 frases que eu li, Paulo diz, nada disponhais para a carne. A carne não tem espaço na nossa vida, no tocante às suas concupiscências. Irmãos, naturalmente nós pecamos. Você não precisa se esforçar para isso. Não dê espaço
Nada de expõe para a carne. E como nós respondemos essa pergunta, né? O que é mortificação do pecado? Um resumo. A mortificação do pecado é um processo de renúncia dos desejos carnais e busca pela santidade. Você vê que não é apenas a busca pela santidade. O que faz parte, o que está no pacote da busca pela santidade, é a renúncia dos desejos carnais. Eu estou buscando a Deus, mas os seus esforços para não quebrar a lei de Deus, não faz sentido. É totalmente ilógico esse tipo de pensamento, de que apenas buscar a Deus. Isso já mostra como nós estamos buscando a Deus de forma errada. Segunda pergunta. Por que é importante mortificar o pecado? Vamos ler alguns textos aí. Pedir ao irmão Vinícius. Irmã Karen, que leia Romanos 6:23. Estava tentando lembrar seu nome, Karen. Irmão Fernando, Romanos 6:11. Irmão Vinícius, Gálatas 2:20. Por favor. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim também pode considerar que morto para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus. Amém. Por que é importante mortificar a carne? Ou mortificar o pecado? Talvez, pelo menos, que um texto que eu mais conheço aí é Romanos 6:23. Talvez que se a gente pegasse só esse versículo e respondesse, já seria o suficiente aqui, pelo menos para nós sintetizarmos, tá? Todos os textos são importantes, mas pelo menos para nós sintetizarmos, Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. E a morte eterna. Por que é importante? Porque se assim eu não fazer, ou eu não fizer, eu tenho o salário da morte, a morte eterna. Quais são os benefícios da mortificação do pecado? Pedi ao irmão Áquila que abra Tiago 4, 7 e 8. Tem irmão ali, tem irmão Tome ali. Timóteo 2, 2 Timóteo, Tome, por favor. 2:21. E Samuel é a esposa dele, né? Romanos 6:22. Romanos 6:22, que eu não estou vendo aqui. Samuel, por favor, Romanos 6:22. Vou começar com o irmão Áquila, por favor. Benefício último. Começo do texto diz o quê? Sujeite-se a Deus. Nos aproximarmos de Deus. Quais são os benefícios da mortificação? Nos aproximarmos de Deus. 2 Timóteo 2:21. Se alguém se purificar destes pecados, será como vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. Ser útil para o Senhor e ser preparado para todo bom serviço. Será que vale a pena os benefícios da mortificação do pecado? Com certeza, né? Romanos 6:22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, temos o nosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Temos o fruto para a santificação, por fim, a vida eterna. Você vê que aí são citados vários benefícios. Primeiro benefício é ser liberto do pecado.
né? E o último benefício é a vida eterna. Mais uma pergunta. O que a Bíblia diz sobre a luta contra o pecado? Aline, por favor. 1 Pedro 5:8. Irmã Dayana, Efésios 6:12. Irmã Gerimara, Filipenses 2:12 e 13. Pode ler, por favor. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em redor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Amém. Pode ler, minha irmã. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra o dominador deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Pode ler. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Põe em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Amém. A Bíblia nos ensina que a luta contra o pecado é uma batalha constante e onde somos auxiliados pelo Espírito Santo. É uma batalha até o último dia da nossa vida. Mas o Espírito Santo de Deus, como lemos em Filipenses 2:12 e 13, deixa isso bem claro, né? Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, mas é Deus que efetua tanto o querer quanto o realizar. Quem tem feito isso em nós? O Espírito Santo, que é Deus. Ele tem nos conduzido a isso. Então, devemos descansar nele e aplicar tudo aquilo que vimos até então. Como podemos mortificar o pecado em nossas vidas? Aqui nós vamos para textos práticos, onde nós temos algumas verdades daquilo, uma lista de coisas daquilo que podemos fazer hoje, agora, e devemos constantemente fazer. Como vimos, então, nessa pergunta, a batalha contra o pecado é algo constante. Se é constante, as armas devem estar em punho. Você precisa estar armado contra isso. Vamos continuar então. Vou pedir o irmão Gabriel. Pode ler, Gabriel? Mateus 6:41. Isso. O irmão Alex. Irmão Alex, por favor, irmão. Leia-se. Na Bíblia dele é 34 só. Na minha Bíblia, Mateus 6. Peraí. Então, provavelmente eu estou errado, então. Ah, tá. É porque é Mateus 26. Botei errado aqui. Mateus 26. Isso aí, sua Bíblia está certa. A Bíblia está sempre certa. 26, 41. Pode começar? Pode. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém. Então, pedi a irmã Juliana que abra em Joel 2:12. E aí, irmã? Vai ler não? Então, irmã, por favor, abra em Joel 2:12. E primeiro texto que nós tratamos aqui, Mateus 6:41. Vigiai e orai. Irmãos, é o Senhor Jesus falando para os discípulos, falando para nós que somos seus discípulos. Claríssimo. Vigiai e orai. Como vencer o pecado? Vigiando e orando. Gente, esse texto é maravilhoso. Esse texto é maravilhoso, porque nós nos perguntamos e questionamos a Deus: Senhor, de novo eu caí, de novo eu peguei contra ti. Vigiai e orai.
2 Timóteo 3, 16, 17. Por favor, irmão Alex. Isso. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 17 também. Pode ir. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Então, vigiando, orando, lendo a palavra de Deus, para que sejamos habilitados para toda boa obra. Então, é muito importante entendermos que aqui a gente está falando sobre combater o pecado. Combater o pecado é o quê? São mais obras contra Deus. Como vencemos as mais obras? Praticando boas obras. Amém? Joel 2, 12, por favor. Amém. Vigiando, orando, lendo a palavra, meditando na palavra, jejum. Jejum, irmãos. Aqui a gente está lendo o texto do Antigo Testamento, há vários textos do Novo Testamento, mostrando a importância do jejum, em Atos, o povo jejuando em Atos 15. Jejum. Jejum é algo importantíssimo na nossa vida de lamento contra o nosso pecado. Nós precisamos nos entristecer. Você vê que muitas vezes é pregado apenas a ideia de jejum com o propósito de benefícios terrenos. Mas aqui o texto de Joel está tratando de algo, de um povo que pecou contra Deus e agora ele volta para Deus, lamenta e jejua. Pede a irmã Ramila, por favor, que abra em Hebreus 10, 24 e 25. Pode ler, por favor. Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Amém. Amém, irmão. Obrigado. Veja, nós tratamos aqui, foi tratado sobre isso com o irmão Vitor, o dia do Senhor. Aqui a gente está tratando sobre comunhão, irmãos. Você vê que a ideia de comunhão, ela pode ser quebrada, principalmente se nós entendermos que, não, foi abolido o 4º mandamento, o dia que eu separar, o dia que eu puder, é o dia que eu tenho para o Senhor. E como você vive comunhão se cada um vive um dia do Senhor diferente? Não, o dia que eu separo é segunda, o dia que você separa é terça. E aí você vê a importância do texto que a gente leu. O texto mais famoso, ou o versículo mais famoso, é Hebreus 10, 25. Não deixe de congregar, como é de costume de alguns. Mas Hebreus 10, 24 mostra todo o contexto que é falado aqui sobre a ideia simples que é comunhão, irmãos. Comunhão. Voltar aqui no texto. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Mais uma vez, nós aqui estamos estudando sobre como combater as más obras. O que nós precisamos? De pessoas que nos estimulam, que é essa palavra que usa aqui, que nos estimulam ao amor e às boas obras. Lembra que, isso nós sabemos claramente, que nós não precisamos de ninguém para nos estimularmos à ira pecaminosa e às más obras. Agora, quando se trata de amor e boas obras, o texto nos ensina,
nós devemos considerar uns aos outros, para que sejamos estimulados, incentivados, admoestados, fortalecidos, para que possamos praticar o amor e as boas obras. Então, vigiar, orar, meditar na palavra, jejum, comunhão. Nós somos pecadores e constantemente perguntamos: Senhor, de novo eu caí, o que eu faço? Não aguento mais. Você tem ódio daquele pecado, você sabe que é algo que transgride a lei de Deus, você está desesperado com isso, mas você não busca na palavra práticas que vão fazer você vencer esse pecado. Estão aqui os textos, nos mostrando claramente como nós podemos arrancar o nosso olho direito, arrancar a nossa mão direita. Agora 2 textos para todos nós lermos juntos. Então nós vamos para Salmo 121. São 2 salmos de romagem aí. Cânticos de subida, de peregrinação do povo de Deus. No Salmo 121, 1 e 2 diz assim: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Veja que nós estamos tratando de um texto poético, mas olha o ensinamento que nós temos aqui. Nós olhamos para os montes, de lá vem meu socorro. Tá? Importante lembrarmos de que não necessariamente aqui é literal, tem que olhar para um monte. Tá? Mas é importante entendermos a ideia aqui, olhar para o alto, onde nosso Deus está. Como fazemos isso? Com todas aquelas práticas colocadas ali. E o que nós temos? Nós temos que arrancar o nosso olho. Como arrancamos o nosso olho? Olhando para o monte, olhando para o alto, olhando para o Senhor. De lá vem o meu socorro. De lá vem o meu socorro. Interessante porque aí agora a gente adianta algumas páginas. Enquanto um cântico de romagem vai falar sobre os olhos, o 128 vai falar sobre as mãos. São os 2 membros que nós estamos tratando aqui. 128, 1 e 2. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Do trabalho de tuas mãos comerás. Irmãos, importante, porque nos versículos 29 e 30, o que nós temos é uma estrutura argumentando os versículos 27 e 28. Só que não é só o 27 e 28. Aqui a gente não está tratando só do pecado do adultério. Não é? A gente está tratando de todo e qualquer pecado que transgride a lei de Deus. Então, isso não serve só para quem está lutando contra a pornografia, a cobiça. Aqui nós estamos tratando de todos os sentidos. Todos os sentidos. Porque nós somos criativos para pecar. Porque um cheiro pode te levar a pecar. Você pode lembrar de alguém. Você pode sentir saudade do passado que você teve, como fez a mulher de Ló. Um cheiro. Um sentido. Você passa despercebido. Por isso que nós devemos olhar para o monte. E aí, qual é a verdade que nós tiramos aqui do Salmo 128? Do trabalho de tuas mãos comerás. A ociosidade, irmãos.
Nós vivemos numa época onde nós vamos só acumulando entretenimento. Porque antigamente dizia, agora que veio a televisão, o rádio vai acabar. Né? O rádio vai acabar. Agora que veio a internet e os vídeos da internet, o YouTube, a televisão vai acabar. Né? E por aí vai. Veio a Netflix e tudo mais, e você vai acumulando. Agora que veio a Disney Plus, a Netflix vai acabar. Não, a gente está assinando todas. Né? A gente assina todas. Né? Não, Disney Plus, pô, legal. Mais essa. Ou seja, o tempo ocioso que nós temos usado para práticas que não são pecaminosas em si. E é isso que nós estamos vendo em Mateus 5. Mas que vão nos levar a pecar. Como vencemos isso? Salmo 128, do trabalho de tuas mãos comerás. Trabalhar, irmãos. Trabalhar. Trabalhar não é só o trabalho onde você vai ganhar o dinheiro, vai receber. Trabalhar em casa. Os homens, eles têm o papel de pastorear a sua esposa, de pastorear os seus filhos. Eles precisam trabalhar, eles precisam pegar a Bíblia. Peraí, vamos lá, o que diz o texto bíblico aqui? Minha esposa está com dúvida nisso aqui. Onde tem isso aqui? A gente tem internet hoje, né? A gente pesquisa, abre o YouTube, né? Procura, vá para comentários bíblicos. Você vê? Trabalhar. Como é que está a vida espiritual da minha esposa? E a esposa mesmo, tenho incentivado a liderança do meu marido. Você vê como a gente começa a meditar nisso, a gente vê que o trabalho vai além do que você faz, bate o ponto do seu trabalho. Trabalhar para a obra de Deus. Né? Trabalhar para a obra de Deus. Isso vai te fazer ser uma pessoa menos ociosa, se envolvendo, se comprometendo. Isso vai te fazer não pecar contra Deus, como você tem pecado constantemente. Das tuas mãos comerás. Feliz será e tudo te irá bem. Quem quer comentar alguma coisa? Você estava falando, eu lembrei de duas histórias. Uma que está dentro do peregrino e outra, o filme, né? Prova de Fogo, vai trabalhar sobre essa questão mais ou menos. O peregrino, não sei agora qual parte, isso faz tempo essa parte. Eu não sei agora onde está. É a parte que existem pessoas, mas que é o peregrino, que clamam contra o pecado igual uma ama clama contra o seu bebê, para logo depois pegar no colo e colocar em seus seios. Muitas vezes a gente clama contra o pecado, eu odeio esse pecado de novo. Mas quando a gente não está disposto a arrancar o que nos faz pecar para a glória de Deus, né, para servirmos mais a Deus a fim de glorificá-lo, a gente começa a mulher que briga com a criança e logo depois pega essa criança e bota no colo mimando ela. A gente mima os nossos pecados. Aí lembrando também do filme A Prova de Fogo, que é esse, acho que vocês todos já viram, muito bom. Por uma fé na igreja evangélica, né? A primeira vez que eu vi esse filme foi uma sexta-feira da igreja que fazia parte. E o marido aí tem problema com a pornografia, né? Ele se converte durante ali a história, e ele não consegue se livrar da pornografia, porque ele chega em casa sozinho, a esposa trabalhando, e o computador está na sala de estar. Na sala da sala, né? No fundo da sala. E aí todo dia, praticamente, ele é tentado e ele cai. Ele é tentado e ele cai. Ele é tentado e ele cai. Até que um belo dia ele senta de novo. Quando ele está prestes a cair no pecado, ele se ira, e o filme deixa nítido a ira dele contra o computador. Ele pega o computador, leva lá para fora e quebra o computador. E bota no lugar do computador uma jarra de flores, né? Que é para a esposa dele. Então é interessante isso. Os cristãos
está falando, realmente a gente, muitas das vezes, a gente quer ser mais santo do que a Bíblia. O que a Bíblia diz, que é o livro de santidade. A gente quer servir a Deus, mas sem abnegação de nada. Então a pessoa, ela está querendo um pecado, por exemplo, da pornografia, mas ela não quer. E isso, muitas vezes, o gatilho, já que é a palavra que está na moda, né? Gatilho, não é gatilho. O gatilho, muitas vezes, o Instagram, ela não quer desativar o Instagram dela. Ela quer que magicamente ela pare de pegar a pornografia. O gatilho, muitas vezes, é uma série de TV. Ela não quer largar aquela série de TV. O gatilho, talvez ir a determinados lugares. Ela não quer largar, mas ela está orando. Mas quando está lá no texto, é vigiar e orar. Vigiar e orar. Se você está orando, mas você não está vigiando, você está vendo as coisas que são terreno propício para a sua queda no pecado, você está orando em vão. Porque você ora de conformidade com a palavra. Aí como você falou no sentido que é para todos os mandamentos. Né? Se você está num ambiente em que é mais fácil a fofoca, né? Então por que você está fazendo esse ambiente? Se você não consegue controlar a sua língua para fazer fofoca, por que você fala assim? Vai ficar quieto, o problema é de você ficar quieto. Então, a gente quer crescer em santidade, a gente quer vencer o pecado, mas na verdade a gente não quer. A gente para, porque quem quer luta para conquistar. É o exemplo de Hebreus, né? Não sei se é esse, o texto de Hebreus sobre, comparando com aquele cara que corre a corrida, né? É isso. É esse? Corramos com perseverança. Ah, é ali, ó. Desculpa, então, vai lá. Isso aí. Muito bom, meu irmão. Muito bom, exatamente. Esse é o ensinamento de Jesus aqui. E o irmão, ó, você vê, ele já antecipou o texto aí, já sabia o slide que viria. Hebreus 12, 1b ao 13. Livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe está proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. O pastor Heber Júnior, comentando esse texto aqui, ele traz aqui para nós uma ideia muito simples, de um corredor que está olhando para baixo. O corredor que está olhando para baixo, ele se limita na sua visão e ele consegue correr, mas ele não sabe o obstáculo que está a 1 palmo dele, ou a 2 palmos dele. Nós precisamos olhar para frente, precisamos olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E Jesus, ele foi exemplar nisso. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, suportou o sofrimento. Em troca da alegria. O que te faz feliz hoje? De tudo que a gente citou aqui, o que te faz feliz nesse mundo que você está pronto a abolir ou pronto a tirar da sua vida, que não é pecado, mas em troca da alegria que estava proposta, claro que a gente está falando da alegria de Jesus Cristo aqui, que estava com o Pai no céu, mas nós temos as nossas alegrias terrenas, onde nós nos apegamos, nós fomos mais uma vez expostos aqui ao dia do Senhor. O irmão falou que expõe os nossos ídolos, futebolzinho, muito bom assistir, mas no dia do Senhor eu estou disposto a me deleitar na palavra, sentar, ler a palavra, me maravilhar com o texto lido, meditar naquilo, pensar nas verdades que há no texto, suportar o sofrimento, suportar a cruz que o Senhor Jesus nos chama a carregar com Ele. E ele coloca, e aqui mais um destaque,
Pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Pensem naquele que suportou tamanha oposição. Irmãos, o pecado, ele vem contra nós, nos assediando, nos trazendo maneiras que nos façam cair, que são atrativas para nós. Atrativas para nós, se assim não fosse, nós não caímos, não é? Isso é fato. Agora, quando nós pensamos naquele que suportou tamanha oposição, para que eu e você não nos cansemos e nem nos desanimemos. É isso que nós devemos pensar. Aquela dificuldade, né? Às vezes, como o irmão colocou, né, os gatilhos, né? Aquela dificuldade que nós estamos passando. E aí o que você faz? Você cai no pecado por conta daquela tristeza, mais uma vez, que aconteceu na sua vida, aquela dificuldade que você teve, mostra que você precisa pensar naquele que suportou tamanha oposição. Volte-se para Cristo. Toda dificuldade, todo sofrimento é válido quando estamos em Cristo. Quando estamos em Cristo. Nada é maior que Cristo e o seu sacrifício por nós. Amém? Vamos orar. Deus, te louvamos, ó Pai.